a paz do Senhor, amém? Estamos de volta na nossa Escola de Conhecimento Discípulos. E como nós falamos na aula passada, nós estamos estudando sobre o conhecimento da fé. Primeiro, nós aprendemos o que é fé. Fé é a ação em obediência, ouça isso, é a ação em obediência ao que Deus fala. Ou seja, fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. E o texto diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas esse ouvir não é só ouvir assim, que a gente acha, aí eu ouvi, tá bom, não. Esse ouvir é ouvir de obedecer. Quando o profeta Samuel ainda era novo, e ele dormia lá na tenda do Senhor, próximo à Arca da Aliança, Deus falou com ele, então ele corria a Eli. Eli não percebeu no começo, mas depois viu que Deus estava falando com Samuel, mas ele era novo, não conhecia a voz de Deus, então Deus falava com ele. Quando Deus novamente falou com Samuel, Eli disse o seguinte, quando o Senhor te chamar, você diga, fala, que o seu servo ouve. Esse ouvir não é ouvir, só ouvir ficou, tá bom, Senhor, ouvi. Não. Esse ouvir é ouvir de obedecer. Ele estava dizendo, diga ao Senhor que quando Ele falar, você está disposto era para você dar glória a Deus. Diga ao Senhor que quando Ele falar, significa que quando Deus fala, o que Deus espera de nós é uma ação em obediência. Você precisa obedecer o que Deus fala. Então, quando o Senhor Deus falou, Samuel respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Olha só, então fala, porque o teu servo está disposto a obedecer. Aleluia! Então, fé é a ação em obediência ao que Deus fala. Então, quando Deus fala, quando a palavra dele fala, quando a palavra dele vem em direção a nós, aí sim nós usamos a fé em obediência a essa palavra. É igual, a palavra diz que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos perdoar. Então o que acontece? Então se a palavra diz isso, você em ação de fé, ou seja, a sua fé em ação obedecendo essa palavra, você se arrepende dos seus pecados, você se entrega para Jesus e logo você é transformado em uma nova criatura para a glória de Deus. Então nós aprendemos isso na aula passada, que fé é uma ação em obediência ao que Deus falou. Nós aprendemos também que existem dois tipos de conhecimento, ou dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana, que é o conhecimento adquirido pelos estudos, que a gente vai para a faculdade, a gente aprende sobre medicina, a gente aprende sobre várias coisas. São sabedoria humana, em que todo homem tem capacidade de aprender. Mas também a Bíblia fala da sabedoria de Deus, que é revelada a nós pelo Espírito de Deus. Então a sabedoria de Deus é muito diferente. Aí Tiago disse o seguinte, o apóstolo Tiago escrevendo, ele escreve o seguinte, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Deus dá em abundância. É essa a sabedoria. Então são dois tipos de conhecimento, a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana a gente consegue através dos órgãos do sentido. A sabedoria de Deus, ela é sobrenatural e vem pelo Espírito de Deus, vem para o Espírito do homem. É aí que a gente começa a compreender quando o apóstolo Paulo diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual consegue discernir todas as coisas e por ninguém ele é discernido. Então, como nós estamos estudando sobre o conhecimento da fé, hoje nós vamos falar sobre a base da fé. Oh, glória a Deus! A base da fé. Ouça isso, eu vou ler. A base para termos fé em Deus encontra-se em três importantes realidades. Vou repetir. A base para termos fé em Deus se encontra em três importantes realidades. São realidades, tá? Primeira realidade, a natureza de Deus. Primeiro, a natureza de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. A natureza de Deus. Quando Deus foi fazer uma promessa a Abraão, e Abraão foi fazer um pacto com Deus, e Deus com Abraão,
Abraão fez a parte dele, então Abraão vai lá e coloca o sacrifício, tudo certinho, e Deus agora procura, a Bíblia diz assim, e não havendo mais ninguém, ouça, ou alguém maior do que ele, ouça isso aqui é lindo, que Deus quando vai fazer uma aliança, olha o que ele diz, ao fazer sua promessa a Abraão, quando Deus vai fazer a promessa para Abraão, já que não havia ninguém maior por quem ele pudesse jurar, Deus dizendo, Abraão, eu te prometo, Abraão, eu vou cumprir minha promessa com você, então eu juro por mim mesmo, é isso que Deus diz, então jurou por si mesmo, por si próprio, Hebreus 6,13, olha aí, leia o texto, Hebreus capítulo 6, versículo 13, então a natureza de Deus faz com que Deus, que a gente tenha essa fé, uma realidade para nós termos a fé em Deus. Dentro da natureza de Deus nós podemos falar também sobre Deus não muda, Ele não pode mudar. Aí Malaquias capítulo 3, verso 6 diz o seguinte, eu sou o Senhor e não mudo, oh aleluia, Deus é imutável, Deus continua poderoso, forte, governando todas as coisas. Jesus disse assim, eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. Então assim, ele não muda. Você pode também, para a questão do estudo aí, você pode abrir também sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 17, e você vai ver que também o texto vai te explicar que Deus não pode mudar. A letra B, dentro do primeiro ponto, da primeira realidade sobre a natureza de Deus, a letra B nos diz o seguinte, ele não pode falhar, oh glória a Deus, podemos confiar nos planos de Deus, podemos confiar nos planos de Deus. Como assim, pastor? É melhor se submeter aos planos de Deus do que aos nossos planos, irmão, porque o plano de Deus é muito melhor do que os nossos planos. Muitos de nós achávamos que tínhamos planos excelentes, pensávamos que íamos arrasar com nossos planos carnais e naturais. É como nós conhecemos, né? Nós estudamos nas aulas passadas, eu falei acerca de conhecimento limitado. Quando você tem aquele conhecimento limitado, você se apoia nele. A fé é uma troca da autoconfiança para a confiança em Deus. Então assim, Deus não pode falhar. Então os projetos de Deus são melhores do que os nossos projetos. A prova disso um dia o homem estava lá no jardim do Éden, né? Deus deu uma esposa para ele, deu uma companheira para ele. Aí o diabo veio e conseguiu convencer Eva de que Deus não tinha razão, de que o plano de Deus não era o melhor. Olha, eles estavam no jardim, estavam no Éden, num lugar de excelência, num lugar de maravilha, e agora vai eles, né, ouvir a serpente e achar que a serpente sabia o que era melhor para eles. Aí perderam o quê? Perderam o jardim, perderam as coisas lá que Deus preparou para eles. Por quê? Porque achou que o plano deles era melhor. Por isso que o pecado entrou. Então o plano de Deus é sempre melhor. Mas o nosso Deus, como não falha, ele também já tinha um plano, oh glória, de salvação para nossas vidas. É o melhor plano, irmão, é ser salvo pelo poder do sangue de Jesus. Continuando, ele não pode falhar. Olha só, Jó no capítulo 42, Jó quando passa toda a sua provação, quando passa todas aquelas lutas, Jó declara uma coisa, ele diz assim, sei que tudo podes, sei que tudo podes, ou sei que tu podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Então Deus não pode falhar. Então você pode também meditar no texto que está em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, só para questão de estudo, para que você possa ter mais conhecimento acerca desse assunto. Na letra C, sobre o primeiro ponto aí, a natureza de Deus, está dizendo o seguinte, ele não pode mentir. Aleluia! Deus não pode mentir, não há mentira em Deus, não. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira é o diabo, e ele peca desde o princípio, e ele quando fala daquilo que ele mesmo é, ele é enganador e mentiroso. Deus não pode mentir. É por isso que as pessoas ficam meio assim, mas por que Deus não mostra para nós o céu, não mostra para nós tudo? Porque aí você amaria Deus por interesse.
Você serviria a Deus por interesse. Deus não procura pessoas que o sirvam por interesse. Deus procura pessoas que o sirvam por amor, por aquilo que Ele realmente é. E Ele não pode mentir. Ele disse o seguinte: vou salvar sua vida e vou trazer você para morar no céu comigo. Então pode crer, isso vai acontecer. Eita, é para você dar um glória a Deus aí, viu? É para você dar um glória a Deus. Deus não pode mentir. Olha o que diz o texto em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não agiria? Porventura ele prometeria e não cumpriria? Não, Deus cumpre as suas promessas, as suas palavras. O que Ele promete, Ele cumpre. Então você precisa entender isso, que Deus cumpre a sua promessa. Deus é Deus, Deus é Deus e continua cumprindo as suas promessas. Veja também, você pode ler lá em Tito, capítulo de número 1, verso 2, que vai falar sobre o porquê, e Deus também não pode mentir. A segunda realidade, né? A primeira foi a natureza de Deus, a segunda realidade em que nós podemos ter fé em Deus, a segunda é a obra redentora do Filho de Deus. Isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, ó. O texto lá em Hebreus 12, verso 2, diz o seguinte: fixemos nossos olhos em Jesus, autor e aperfeiçoador, ou consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Espera aí, ele suportou a cruz com alegria. Por quê? Porque a obra redentora do Calvário, a obra redentora de Cristo, aleluia, nos garante salvação, vida eterna e nos faz filhos de Deus. Vamos continuar aqui lendo. Ele diz: desprezando a sua afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, se tornando, ele é o nosso intercessor. Ou seja, eu quero me ater aqui, ó. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o que realiza toda a obra para que nós possamos ser salvos. A nossa fé tem que estar nele. Ele inicia e ele termina. Não existe outro meio, não existe outro lugar, não existe outra pessoa. O texto bíblico diz o seguinte, que não existe outro nome. Outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. O único nome pelo qual o homem pode ser salvo é Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós e operou uma obra maravilhosa de salvação por nossas vidas. Olha o que diz: Cristo tornou-se a fonte da nossa fé em Deus. Cristo é a fonte da nossa fé em Deus. O fato da sua morte e ressurreição fornece as bases para a nossa crença, ou para aquilo que nós cremos. A Bíblia diz: se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, em vão seria a nossa fé e a nossa pregação. Então, a obra redentora do Filho de Deus é uma realidade para que nós possamos crer em Deus, para que possamos saber que esse Deus é poderoso, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós e nos deu essa tão grande salvação. Oh, glória a Deus, aleluia. Ouça o que diz o texto em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Aqui está reduzido, eu vou ler resumidamente. Cristo Jesus tornou-se para nós sabedoria de Deus. Lembra que eu falei sobre a sabedoria de Deus? Então, quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, como é que nós temos sabedoria de Deus? Quando o Espírito Santo nos revela Jesus. Jesus disse: eu enviarei o Consolador e Ele me glorificará. Ele vos ensinará todas as coisas acerca de mim. Ele vos guiará. Ele vos vai consolar vocês. Então é Cristo a sabedoria de Deus. Então quando é que o homem se torna sábio para com Deus? Quando ele recebe Cristo Jesus como Salvador da tua vida. Essa é uma realidade da nossa fé. Essa é uma realidade onde a gente apoia a nossa fé. Jesus, sabedoria de Deus. Isto é, a nossa retidão, santidade, a nossa redenção é Cristo. Somos santificados por Cristo, justificados por Cristo, lavados pelo sangue de Cristo. Vamos entrar no céu? Cristo é a porta. Olha só. Então, esta é a segunda realidade. A primeira realidade é a natureza de Deus. A segunda realidade é a obra redentora do Filho de Deus. Isso aqui é lindo, você para estudo aí, anota aí, Romanos 5, verso 1 e verso 2, para que você possa também estar meditando. A terceira realidade, pastor, qual é a terceira realidade? A terceira realidade, ouça, da base da fé é
Terceira realidade é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Meu irmão, a Bíblia diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é mais valiosa do que ouro e prata. Ouça, a palavra de Deus é mais valiosa do que ouro e prata. Quanto ama a tua lei, Senhor, é muito maravilhoso. Aí a Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o cujo qual vai dar o fruto na estação própria. O que quer dizer isso? A palavra vai produzir em nós. Agora desceu, segura aí. A palavra vai produzir em nós os frutos certos, nas condições certas, na situação certa. Como assim? Para cada tipo de situação. Aqueles que meditam na palavra de Deus, aqueles que se apoiam na palavra de Deus, vai produzir frutos. Não importa se é na luta, vai produzir frutos. Não importa se é em tempo de seca, vai produzir frutos. Aí a Bíblia diz que as folhas não caem dessa pessoa que ama a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus. Como assim? Por que não cai? Porque ele está plantado junto a ribeiros de água. Salmo 92 diz: o justo florescerá como a palmeira e vai crescer como o cedro do Líbano. Aonde? Plantado nos átrios da casa de Deus, plantado na presença de Deus, plantado aonde Deus está. Então, querido, a palavra de Deus é a terceira realidade que a nossa fé está apoiada, que podemos crer em Deus, que podemos confiar nesse Deus. Ouça isso, o texto de Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Isaías 48 também nos fala, é muito lindo. Jeremias 1:12 diz: e disse-me o Senhor, eu estou velando sobre a minha palavra para a cumprir. Deus cumpre a palavra dele. Peraí, pastor, como Deus faz isso? Ouça isso, a Bíblia diz que as pessoas pregam. Quando você prega, Deus cumpre o quê? A palavra dele. Deus cumpre a palavra dele. Aí diz assim, a sua palavra permanece fiel para sempre. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus é fiel. A fé vem quando Deus traz uma palavra ao nosso coração. Tem gente que lê a Bíblia toda, tem gente que lê vários textos da Bíblia e não compreende nada, não entende nada. Por quê? Porque não lê com fé, não lê acreditando, não lê crendo. A pessoa acha que lê uma palavra normal. Não. Se você lê com fé, fala assim: esta é a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai se revelar, vai revelar a palavra ao teu coração. Ouça, aí a fé vem quando Deus traz essa revelação da palavra para os nossos corações. Aí diz assim, a palavra de Deus permanece fiel para sempre. A fé vem quando Deus traz o quê? Traz uma palavra específica de tudo que ele já disse, ou seja, diretamente a nós. Deus vai fazer o quê? Deus vai trazer uma palavra específica de tudo o que ele já disse em respeito a quem? A nós. Então você precisa entender isso, você precisa compreender isso, você precisa entender que a palavra de Deus é o que? Digna de confiança. Eita, deixa eu ler aqui, tá muito bom esse negócio aqui, tá muito bom, deixa eu ler aqui para você. Então vamos lá, a palavra de Deus, ela é o que? Fiel. A fé vem quando Deus traz uma palavra específica de tudo que ele já disse, diretamente em nossas circunstâncias. Isso aqui é lindo, irmão, isso aqui é lindo. Lembra que eu falei sobre o homem plantado, que medita na palavra de Deus, ele é plantado junto a ribeiros de água? Então, ouça, a Bíblia diz que dá o fruto na estação própria. Todas as estações são diferentes, todas as circunstâncias são diferentes, todas as lutas são diferentes. Tudo que você passa é diferente, sua vida não é a mesma coisa sempre. Sempre tem uma situação diferente, mas aí é que tá. Aí eu vou repetir para você aqui. A fé vem quando Deus traz uma palavra específica de tudo que ele já disse diretamente a nós em nossas circunstâncias. Quando você está passando por uma circunstância, a palavra de Deus vai gerar fé em você e você vai vencer essa circunstância, vai dar fruto de fé, vai ser fruto digno de arrependimento. Você vai passar por ela e Deus vai te dar vitória nela para a glória de Deus. Ouça, a palavra de Deus deve ser o que? Verbalizada. Irmão, o que a gente deve falar
não é o que os outros dizem, não é repetir o que os outros repetem, não, você tem que afirmar a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz, se você crê, você verá a glória de Deus. Então você tem que repetir isso, eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Está no meio da circunstância, confie na palavra de Deus. Jesus disse que está comigo. Se você quer ser batizado, a palavra de Deus disse que nós seremos batizados no Espírito Santo. A palavra de Deus disse que vamos colocar a mão sobre os enfermos e serão curados. A palavra de Deus diz que se nós repreendemos os demônios em teu nome, eles vão embora. Então creia no que a palavra de Deus diz e comece a falar o que a palavra de Deus diz. Não comece a falar o que vem no teu pensamento, o que os outros dizem. Não, vai repetir, a coisa está feia. Tem gente que diz, a coisa está feia, a coisa está feia. Não, a gente não pode repetir isso, a gente tem que dizer palavra de fé. Tem circunstância difícil? Tem, mas eu estou plantado junto a ribeiros de água, vou dar o fruto na estação própria. A minha fé está apoiada em quem? Na natureza de Deus. Deus não pode falhar, Deus não pode mentir, Deus não muda, então eu estou apoiado nisso. Eu estou apoiado também na obra redentora do Filho de Deus. Jesus morreu, Ele é o autor e consumador da minha fé, Ele pode todas as coisas, Ele me santifica, Ele me purifica, Ele me salva, Ele é o salvador da minha vida. Eu estou apoiado na palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus, a palavra de Deus não passa. Eu estou apoiado, por quê? Porque a palavra de Deus é fiel, e Deus vai revelar uma palavra nesse tempo, dessa circunstância que eu estou passando, e em nome de Jesus eu vou vencê-la. É isso que você tem que declarar. É para você dar glória a Deus aí, é para dar glória a Deus aí. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela pode transformar os seus dias. Então, a palavra de Deus nós aprendemos, entenda isso, nós aprendemos hoje, a base da nossa fé está apoiada em 3 realidades. Primeiro, a natureza de Deus. Dentro da natureza de Deus, Ele não pode mudar, Ele não pode falhar, Ele não pode mentir. Segunda realidade, a obra redentora do Filho de Deus. Viu? Amém? Fixemos os nossos olhos em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o que realizou todas as coisas. Cristo tornou-se a fonte da nossa fé. O fato da sua morte e ressurreição fornece para nós a toda a estrutura e a base da nossa fé. Aí o texto vai dizer para nós que Ele agora é o autor e é o consumador de quê? Da nossa fé. Cristo Jesus tornou-se para nós sabedoria de Deus. Aí eu disse que só tem sabedoria de Deus aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Isso é lindo, porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você recebe o Filho de Deus, você recebe a sabedoria de Deus, e logo agora nós vamos ter a mente de Cristo. Isso é, Cristo é a nossa santidade, é a nossa redenção, é a nossa retidão, é Ele que nos justifica. Está lá em 1 Coríntios 1:30. Vamos lá. Aí a terceira realidade que nós aprendemos é a palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, né? A palavra de Deus permanece fiel. Aí é que tá. Aí eu disse, e vamos repetir aqui, para você poder entender, hein? Eu disse, pela palavra de Deus, Deus se revela nas circunstâncias da nossa vida. E nós devemos falar o quê? Nós devemos declarar a palavra de Deus, meu irmão. Então hoje você pode dar um glória a Deus aí mesmo na sua sala, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí, porque hoje você já descobriu que a tua fé tem base, que a tua fé tem realidades, que a tua fé tem estrutura, e você descobriu isso para a glória e honra do nome do Senhor.